Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Nós estamos vivendo num mundo muito terrível, muito difícil. A multiplicação da iniquidade, cada vez mais o mal ganha espaço, cada vez mais a maldade humana está chegando a limites que o homem jamais imaginou ser possível. Como isso pode ser resolvido? Qual será o fim disso? Queridos, eu quero dizer para vocês que o apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, pelo menos 60 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, já fazia muito tempo que ele não estava com o Senhor. Ele viu coisas terríveis, como por exemplo a destruição da cidade de Jerusalém, e agora ele está um homem velho, com todas as características de um homem velho, vivendo exilado por causa da sua fé. Neste momento ele poderia estar, obviamente, precisando demais de um encontro com o Salvador Jesus. João foi o discípulo mais próximo de Jesus. Ele era chamado de o discípulo amado, né? Ele mesmo falava a respeito de si mesmo. Ele era muito próximo de Jesus. E, no entanto, nesse momento, ele, como ser humano, talvez ele estivesse mesmo sofrendo uma série de lutas, inclusive na sua alma. Não somente as dores físicas, a prisão, a solitude, mas também aquele sentimento, né, de olha, o que aconteceu com o Evangelho? O grande apóstolo Paulo já havia sido morto e decapitado. O apóstolo Pedro, que era seu amigo de infância, eles cresceram juntos, depois se tornaram pescadores juntos. Pedro também foi morto, crucificado de ponta cabeça. Dos 12 apóstolos, somente ele estava lá vivo. Então, certamente, João devia ter algum sentimento de uma profunda tristeza e devia ter perguntas, e nesta hora o Senhor se revela para ele. E o texto diz assim, de Apocalipse 1, de 13 em diante, essa é uma palavra maravilhosa para encorajar aqueles que estão enfrentando dificuldades, mas também para revelar aqui algo muito tremendo que eu quero compartilhar com você. E diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saíra uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, aleluia, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João, ele vê a Jesus, só que Jesus ele não está mais naquela forma que ele tinha quando estava humano, ele estava revestido de glória. Mas aqui, gente, é muito importante você entender que ele vê os 7 candelabros, e no meio dos candelabros, como o próprio Jesus explica, as 7 igrejas, ou seja, Jesus está no meio da igreja, está no meio de nós. Ele, semelhante ao Filho do Homem. O nome Filho do Homem foi um dos nomes favoritos que Jesus usou a respeito de si mesmo. Por quê? Porque ele se tornou homem. Apesar de ser Deus, apesar de ter vivido na glória por toda a eternidade, ele escolheu se tornar homem como você e como eu, para conhecer as nossas lutas, para sofrer as nossas tentações, para literalmente passar fome, passar sede, passar frio, ser tentado pelo diabo em tudo como nós somos tentados, para compreender. Então, graças a Deus que a primeira coisa que João percebeu, que aquele ser extraordinário
era Jesus, o Filho do Homem, aquele que entende a mim, entende a você, meu querido. Ele entende as suas dores, ele entende as suas lutas, ele entende as suas tentações. Em seguida, ele percebe que ele estava vestido com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Queridos, do que fala isso? Isso fala das vestes do sacerdote. E o sacerdote, ele existia porque um Deus santo não podia ser aproximado por pecadores. Então o sacerdote, sobretudo o sumo sacerdote, ele podia se aproximar de Deus através de todas as maneiras que Deus havia orientado para que ele pudesse se aproximar e ali interceder pelos pecados do povo. Então Jesus, além de ter se tornado homem, de ser o Filho do Homem, ele é também o nosso sumo sacerdote, queridos. Ele está agora, nesse momento, à destra de Deus, intercedendo por você e por mim. Aleluia! Nós te glorificamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está intercedendo e orando por nós, e as suas orações serão ouvidas, e o teu povo, a tua igreja, Senhor, será mais do que vencedora, porque a tua palavra diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor nos perdoa, nos dá nova natureza, e ainda promete que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, não pela nossa força, porque somos pecadores, mas porque temos um sumo sacerdote que pode se compadecer e que entende o que nós passamos. E em tudo foi tentado exatamente como nós, contudo sem pecado. Jesus nunca pecou e por isso ele pode ser o nosso intercessor. Aleluia! Mas em terceiro lugar, gente, ele vê um outro aspecto de Jesus. E aí ele vê: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Gente, no livro de Daniel, Daniel enxerga o ancião de dias, o próprio Deus, aquele que é eterno. Cabelos brancos aqui fala da eternidade de Jesus, fala do tempo que ele existe como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas fala também da sua pureza, ele é totalmente santo. Aliás, queridos, na Bíblia, quando Deus quer enfatizar alguma coisa muito, mas muito, ele usa 3 vezes. E o único nome que o Senhor recebe, que é repetido 3 vezes, é Santo, Santo, Santo. Então o ancião de dias é santo, ele é perfeito. E o texto diz, né? Os pés semelhantes ao bronze polido. O bronze era um material que tinha que passar pelo fogo para ser purificado. E semelhança ao bronze polido é porque ele refletia a luz, né? Os espelhos da época eram feitos de bronze. Então, os pés de Jesus de bronze polido fala do seu caminhar na terra, perfeito, puro, sem nunca ter pecado. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o ancião de dias, mas ele também andou na terra como filho do homem, tem o pé como bronze polido, como que refinado numa fornalha. Sim, ele passou pela fornalha, ele passou pela morte na cruz, ele em tudo foi tentado, mas ele venceu a morte porque nunca pecou, e por isso pode ser o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Aleluia! E o texto diz mais, né? Tinha na mão direita a voz como voz de muitas águas. A voz, a sua palavra, vem dali o seu poder. Ele criou os céus, a terra, o universo com a sua voz. Ele vencerá o anticristo com a espada que sai da sua boca, que é a sua voz. E João ouve a sua voz como muitas águas, como voz de cachoeira. Aquela voz poderosa. E aí o texto diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aleluia, aleluia. Nós não servimos a um Deus que é fraco, ele é o Todo-Poderoso. E João, quando viu aquilo, ele não aguentou, irmãos, porque ele era pecador como nós. Quando eu vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Querido, você e eu não precisamos temer. Se você ainda não se entregou a Jesus, se entregue a Ele, porque Ele é o Filho do Homem que pode compreender as suas lutas e as suas necessidades. Ele é o sumo sacerdote que comparece perante Deus para interceder por nós.
mas Ele é o Senhor dos senhores, que tem o rosto que brilha como o sol, cabelos brancos como a neve, os pés como bronze polido que passou pela fornalha, e os seus olhos, aleluia, os seus olhos brilham de maneira poderosa, né? Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é eterno, e porque Ele é eterno, nós um dia teremos vida eterna também. E o texto diz: escreve, pois, as coisas que viste, está falando da visão que ele teve, e as que são uma palavra para as 7 igrejas, e as que hão de acontecer depois destas coisas, fala do futuro, aquilo que o livro de Apocalipse mostra, né? Aí ele diz: quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Queridos, para a igreja do Senhor, Deus deixa os seus anjos poderosos cuidando, protegendo. A nossa luta é terrível. Nós estamos vivendo um tempo em que Satanás está cada vez mais se levantando, os demônios estão se alvoroçando, a humanidade está blasfemando contra Deus, se afastando de Deus, mas o Senhor é mais do que vencedor. Ele tem a igreja na sua mão. As 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele não só anda no meio da igreja, ele tem a igreja nas suas mãos. Então, meu querido, olha que coisa maravilhosa. Se João tivesse tido a revelação primeiro do Deus Santo, de Cristo como santo, 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 ele talvez morresse, porque ele era pecador assim como todos nós somos, mas primeiro ele viu o Filho do Homem, que se tornou Deus, se tornou o homem não podia ir a Deus, mas Deus veio ao homem, se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, Jesus, Yeshua, HaMashiach. Ele é o Filho do Homem que entende o que eu e você passamos. Recebe, meu querido, a libertação para as suas lutas e pecados. Recebe, meu querido, a libertação para toda tristeza, para toda depressão. Recebe, meu querido, a unção do Filho do Homem, porque Ele morreu por mim e por você, para te dar a vida eterna. Mas Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está agora, a sua morte já garantiu o perdão dos nossos pecados, mas a sua intercessão, que neste momento está acontecendo, é o que garante que nós continuamos firmes, avançando, levando a palavra. Oh Deus tremendo, nós te agradecemos, Jesus, sumo sacerdote das nossas almas, mas Ele é também o Senhor dos senhores. Ele é o ancião de dias. Ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele é aquele que tem pés como bronze polido que passou pela fornalha. Ele é aquele que tem a voz poderosa como de muitas águas. É Ele quem tem as 7 igrejas na sua mão. Ele anda no meio delas e as detém na sua mão. Então, meu querido, entrega a tua vida ao Senhor. Não tenha medo, Deus é poderoso. O Senhor é Senhor do Brasil, é Senhor das nações, é Senhor das suas famílias, é Senhor do seu coração. Ele é Jesus. É assim que nós temos que olhar para Ele, como aquele que se tornou um de nós, mas é o Todo-Poderoso. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Querido, um tempo de tanta gente abatida, de tanta gente olhando para as circunstâncias e esperando das circunstâncias o lenitivo e a esperança. Levanta os vossos olhos, olha para cima, porque é de lá que veio o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aleluia, Deus te abençoe. Por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai me dar a honra de se inscrever, de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo para que muitos sejam abençoados. Deus te abençoe. Um beijo no coração.